Pessoal, boa tarde. Estou vendo aqui que a sala está vazia, mas vou aguardar um pouquinho só, tá? Pessoal, só falar é porque eu já falei isso aqui outras vezes, né? Mas o que acontece? Eu estou vendo que eu estou com problema no vídeo aqui, que eu estou gravando as aulas e está saindo só minha voz, tá? Para mim aqui sai como se estivesse gravando vídeo e áudio, né? Aí o que acontece? Eu chamei um técnico aqui e tal, ele me explicou, porque meu computador, o processador dele é muito lento, né? E a memória também é fraca, meu computador é um pouco mais antigo. Aí ele pediu para eu comprar um outro computador, comprar uns negócios aqui, eu já fiz o que ele pediu, né? Estou investindo nisso aí porque eu sei que para levar para vocês uma qualidade melhor de aula aí, tá? Aí na semana que vem já vai estar resolvido isso, aí eu já vou estar conseguindo gravar a aula e vídeo, se Deus quiser, porque os produtos que ele pediu que eu comprasse já chegaram, entendeu? Aí ele vai vir aqui entre hoje e amanhã e a gente resolve isso de modo que depois da Semana Santa aí vai estar tudo resolvido, tá bom? Então, gente, é o seguinte, essa aula de hoje nós vamos trabalhar com o habeas corpus excesso de prazo, tá? Na última aula a gente viu um habeas corpus pedindo, né, o habeas corpus foi impetrado em razão do indeferimento de um pedido de revogação preventiva. Então, o cara foi preso em flagrante, né, nosso cliente havia sido preso em flagrante, nós entramos com o pedido de revogação da prisão preventiva dele, né, não obtemos êxito, o juiz indeferiu, manteve ele preso, né, e a gente foi, em razão desse indeferimento, nós impetramos o habeas corpus. Hoje já vai ser diferente, né? Vai ser um habeas corpus por excesso de prazo. É muito comum, tá? Muito comum mesmo essa interposição de habeas corpus nos casos em que há excesso de prazo. É muito comum, tá? Só que o que acontece? Em regra, os habeas corpus de excesso de prazo, por exemplo, né, o crime de tráfico de drogas. Tráfico de drogas, a lei não fala lá, não há na lei, por exemplo, é proibido ficar 180 dias preso provisoriamente. Caso a pessoa esteja presa provisoriamente há 180 dias, deverá ser colocada imediatamente na rua. Não há na lei uma norma que fale isso, não existe lei nesse sentido. Então, houve um entendimento, a construção, né, isso que eu quis dizer, a construção do entendimento jurisprudencial nesse sentido, né? No crime de tráfico, por exemplo, a jurisprudência dos nossos tribunais superiores entendem que se a pessoa estiver presa lá há mais de 180 dias sem que tenha ocorrido ali a instrução do processo, o que seria? Né? Ocorreu ali a audiência de instrução e julgamento. Se não houver ocorrido a instrução e julgamento, né, desse preso neste prazo, no processo de tráfico, tá, gente? Nesse prazo de 180 dias, aí a jurisprudência entende que há excesso de prazo e que o cara deve ser colocado na rua para responder o processo em liberdade, tá? Um detalhe, por isso que eu demorei aqui meu raciocínio, porque eu estava pensando. Porque o que acontece? Isso é importante consignar aqui, deixar claro que esse prazo de 180 dias, ele será observado, né, se a defesa do cara não tiver contribuído para essa morosidade, né? Por quê? Se a defesa estiver ali usando artimanhas ali, né, para dar esse prazo de 180 dias, por exemplo, o advogado não vai comparecer porque está com problema de saúde. Aí fala assim, aí o advogado trabalha lá no escritório que tem outros 3 advogados, né? Porque é lógico que se ele tiver com problema de saúde, tudo bem, né, gente?
mas aí poderia mandar outro, ele não manda outro, entendeu? Alguma coisa nesse sentido, assim. Se a defesa estiver contribuindo para a morosidade, é lógico que não será acolhido esse prazo de 180 dias, tá? A regra, assim, eu estou falando assim, em regra, esse habeas corpus de excesso de prazo, ele é interposto nestes casos. Só que, no nosso caso aqui de hoje, eu trouxe um caso diferente, porque eu quis trabalhar com vocês, né, um outro raciocínio jurídico muito interessante, tá? Que acontece? Tinha até uma súmula do STJ, era até simulado isso, né, que realizada a audiência de instrução e julgamento, não haveria que se falar em excesso de prazo. Ou seja, instruído o processo ali, aí não haveria, né, não falaria em excesso de prazo. Então, por exemplo, o cara foi preso no processo de tráfico. Aí ele ficou lá 5 meses, né, 150 dias preso. Quando deu 5 meses que ele estava preso, o juiz designou a audiência de instrução e julgamento, aconteceu a audiência de instrução e julgamento, ele foi levado lá, o juiz ouviram os testemunhos da defesa, da acusação, pronto. Acabou a instrução do processo. No dia da audiência ali, escutou o preso, escutaram as testemunhas de defesa, escutaram as testemunhas de acusação, ninguém pediu nenhuma diligência, nem o Ministério Público, nem a defesa, encerrou ali a instrução, beleza. Aí, tinha uma súmula do STJ, salvo engano é a súmula 54, que falava assim, terminada a instrução do processo, não há que se falar em excesso de prazo. Só que a doutrina, principalmente, né, gente, especialmente os advogados criminalistas, começaram a cair matando em cima dessa súmula aí. Por quê? O que estava acontecendo? O Código de Processo Penal, ele fala lá, eu estou até rindo aqui, porque assim, rindo para não chorar, né? A verdade é essa. Porque o Código de Processo Penal fala lá, encerrada a instrução, o juiz tem 10 dias para sentenciar. Só que nunca esse prazo de 10 dias é respeitado. É óbvio, gente, que a gente entende, né? Claro que a gente entende que o Poder Judiciário está sobrecarregado. Eu, particularmente, eu fico indignado, assim, Alisson, né? Indignado com que a lei não cumpre. Porque eu penso assim, se está na lei lá, está escrito na lei, a lei não foi declarada inconstitucional nem nada, está na lei, a lei é para ser cumprida, né? Só que, assim, no nosso país é impressionante, não cumprem a lei. Os juízes não cumprem, né? Não há punição nenhuma para eles, se eles não cumprirem prazo, não há punição nenhuma. Em regra, assim, se você reclama na ouvidoria, a depender da situação, eles costumam, isso é uma opinião minha, né? E assim, eu sustento essa opinião com base nos meus processos aqui que eu fiz reclamação. Às vezes, principalmente quando é questão criminal, né? Você reclama de excesso de prazo, alguma coisa nessas ouvidorias que tem aí de CNJ, TJMG, essas coisas, eles costumam querer inverter o papel, falar que o advogado é um chato, é um lixo, e que o juiz está certíssimo, que ele merece inclusive um aumento lá, entendeu? Uma medalha, né? Mas o que eu estava querendo dizer? A lei fala lá 10 dias, né? Que ele tem 10 dias para sentenciar, né? Só que eles nunca sentenciam nesses 10 dias. Aí tudo bem. A gente entende, né, que o Poder Judiciário está sobrecarregado e tal, que não tem servidor e tal. A gente entende o incompreensível, né? Só que aí, o que eu penso? No máximo aí 40 dias, né, para julgar esse processo estaria ótimo se o cara tivesse preso. Vocês imaginam, gente? Olha só, o cara foi preso lá no processo de tráfico e está sendo acusado de ser traficante. Vamos supor que ele fica 150 dias preso, depois mais 40 dias para o juiz julgar. No total, aí, entre 190 a 200 dias preso. Para chegar na sentença, o juiz falar que ele é inocente. Aí vocês pensam bem, o cara ficar lá na cadeia quase um ano, né, preso, e depois ser declarado inocente. Às vezes o cara entra ali, não tem nem aptidão para o crime, aí fica esse tempo todo lá preso, junto com pessoas
que realmente são perigosas, né, preso lá provisoriamente esse tempo, sai de lá um criminoso. Mas assim, parece que eles não entendem essa lógica não, né? Se você reclama lá, igual há pouco tempo eu reclamei de um preso de um cara que estava preso, ele está preso ainda, né? Desde novembro, nós estamos em março, até hoje ele não foi na frente do juiz. A gente reclama e tal, e assim, aí eles falam, não tá certo, ele não tem que vir aqui não, tem que esperar, né? E esse prazo que ele está preso aí não excede o prazo não. Então assim, o cara está 5 meses preso já, e não excede o prazo não. Eu estou fazendo uma crítica aqui como cidadão, inclusive, né? Mas tudo bem. Então, tinha essa súmula aí que, encerrada a instrução, não poderia falar mais em excesso de prazo. Aí, os advogados criminalistas começaram a cair matando. Aí, o que aconteceu? Tinha um cara que estava preso, e ele já tinha ido na audiência de instrução e julgamento, o processo dele era furto ou roubo, tá? Eu não sei se era furto ou roubo. Só sei que ele foi na instrução de julgamento, passou a instrução de julgamento e ficou preso 2 anos, né? Quer dizer, ele esperou aí, vão pôr aí, de 3 a 4 meses para ir lá na frente do juiz. Ele foi na frente do juiz, depois que ele foi na frente do juiz, ele ficou ele ficou preso provisoriamente mais 2 anos. Aí quando ele chegou lá na frente do juiz, aí passou esses 2 anos e não tinha sentença. Aí os advogados foram cair matando e falaram, gente, deu excesso de prazo aqui, né? Porque assim, não encerra o processo, aí mandaram soltar o cara, né? Falaram, deu excesso de prazo. Aí essa súmula do STJ, ela caiu por terra, tá? Eu vou olhar aqui qual que é a súmula. Salvo engano, é a 54 mesmo, tá? Eu vou ler aqui. 52, tá? O que falava, né, a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça? Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Então, em síntese, o que essa súmula está falando? Feita a instrução, cara, se ele ficar lá 3 anos, tá bom, ele tem que esperar a sentença 3 anos, né? Aí isso é um absurdo, isso fere de morte, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, fere lá o princípio da razoabilidade, da razoável duração do processo, da celeridade processual. Então, assim, eles foram batendo em cima disso até que, finalmente, essa súmula caiu por terra, né? Então, no nosso enunciado aqui vai ser justamente isso, tá? Aí eu vou ler o enunciado aqui, nós vamos trabalhar justamente com essa questão para vocês já irem aí pegando essa maldade, tá, gente? Por quê? No processo de tráfico, o cara ficou lá 200 dias preso, gente, é batata, tá? Isso aí, eu não gosto de dar certeza em nada de direito, não. Mas isso é praticamente certo, igual eu falei, né? Se a defesa não contribuiu ali para esse excesso de prazo, se o cara ficou preso lá 200 dias, né? Sem ter ocorrido a instrução do processual dele, você entra com o processo entra com a habeas corpus de excesso de prazo, 99,9% do seu cliente para a rua, tá? Agora, feita a instrução, aí o pessoal já fica meio assim, terminou a instrução, aí tinha essa súmula do STJ, aí tem um pessoal mais conservador, né? Aí o pessoal fica, não deu excesso de prazo não, só que tem entendimento agora, né, um entendimento bem contemporâneo, né, bem recente, nesse sentido. Então, nosso habeas corpus vai ser nesse sentido. Então, vamos lá, vou ler aqui o enunciado. Você esteve no presídio da cidade de Unai para atender um cliente seu envolvido no roubo de carga de animais, sendo que, durante o atendimento, o referido cliente lhe disse que um companheiro de cela dele, envolvido no tráfico de drogas, cujo nome era Bruno Rainha, também conhecido como Moreno do Pó, gostaria de contratar os seus serviços. Nesse sentido, após atender o seu cliente, o senhora solicitou ao diretor do presídio que retirasse o Moreno do Pó da cela, a fim de que pudesse conversar com ele. Isso é muito comum, tá, gente? Às vezes você vai lá no presídio, conversar com um cliente seu, aí o cara chega lá e fala, tem um amigo meu que quer falar com você, né?
o cara está gostando do seu serviço e tal, aí ele te indica, aí você pega e pede para tirar a pessoa que quer falar com você e troca uma ideia ali para ver se você vai pegar o processo ou não. Aí, pois bem, o diretor do presídio prontamente atendeu e determinou que o tal Moreno do Pó fosse encaminhado até o parlatório. O parlatório é o local ali, né, gente, onde o advogado tem um contato com o preso dentro do presídio. Iniciada a conversa, o senhor Bruno Rainha relatou os seguintes fatos: que foi preso em flagrante por ter supostamente praticado os delitos previstos nos artigos 33 caput por diversas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, combinado com o artigo 40, inciso 5º e artigo 35, ambos da Lei 11.343, na forma do artigo 69 do Código Penal. Né? Então aqui é tráfico de drogas, formação de quadrilha, salvo engano, está sendo acusado tráfico e os crimes correlatos ao tráfico ali, né? Na data de 5 de setembro de 2018, quando em cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão, foram apreendidas na residência da sua genitora drogas e materiais diversos, tais como computador, caderno de anotações, escrituras de imóveis e telefones celulares, conforme consta no auto de apreensão e anexo aos autos de número 704, 18, 00, aí eu inventei o número aqui, processo de tráfico de drogas. Que a audiência de instrução e julgamento do processo foi realizada em 16 de maio de 2019. Que encerrada a instrução, o MP, o Ministério Público, ficou com o processo durante 16 dias para apresentação de alegações finais. Que no dia 7 de agosto de 2019 o processo finalmente foi concluído para o julgamento, ou seja, quase 3 meses após a realização da audiência de instrução e julgamento. Que neste intervalo de tempo, face à ausência de magistrado da comarca de Unai, o gabinete expediu um ofício de apoio local para apuração de suposto crime de falso testemunho e retomou a conclusão para o julgamento. Asseverou que, de toda forma, apresentadas as alegações finais pelas respectivas defesas técnicas dos acusados, são 3 réus no processo, no dia 17 de agosto, o feito até a presente data não foi sentenciado. Então, foi realizado em junho, né? Que a audiência de discussão e julgamento foi realizada em 16 de maio. E que no dia 7 de agosto o processo foi concluído para julgamento, né? E que ele não havia sido sentenciado até aquela data, até dia 7 de agosto de 2019. Então, gente, quer dizer, entre a realização da audiência de instrução e julgamento, né, e o processo ter ido concluído para julgamento, passou quase 3 meses, né? Quase 90 dias. E entre a data em que ele foi preso e o processo ter ido concluído para julgamento, quase 1 ano, né? Foram aí 9 meses. Ou seja, a gente vai pegar tudo isso aqui que está denunciado e vamos elaborar o nosso habeas corpus, né? Por excesso de prazo. Qual que vai ser a fundamentação jurídica, tá, gente? Uma coisa que eu queria falar é porque teve um aluno que me perguntou no privado, na última vez, qual que seria o endereçamento qual que seria o endereçamento do habeas corpus. O endereçamento é: Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? Eu sei que tem alunos aqui, me parece que são de outros locais, mas é de Minas. Por quê? Porque o caso aqui está acontecendo em Minas. Então, mas, né, é claro que, por exemplo, se a pessoa for presa lá no Rio Grande do Sul e tal, vai ser para o presidente lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Aí, beleza. Agora, qual que vai ser, gente, a fundamentação jurídica nossa aqui nesse habeas corpus nosso, tá, gente? Nós vamos bater aqui em que, gente? No excesso de prazo, correto? Então, como que a gente vai atacar excesso de prazo, né? Nós vamos atacar
com aquelas normas constitucionais e legais que tratam, né, e inclusive de tratados internacionais, se houver, né, e há, tá? Vou adiantar, eu não queria falar isso porque eu queria que vocês fizessem a pesquisa, né? Que tratam dessa questão da razoável duração do processo, né? Então, a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, ela tem lá, né, o artigo 8.1 e o artigo 7.5 que fala, né, da razoável duração do processo. Esses artigos falam sobre isso, né? O artigo 5º da Constituição, o inciso 78, ele fala lá, ó, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, né? Os processos de réus presos, o artigo 278 do provimento 161 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Os processos de réu presos e os feitos que envolvam pessoas atendidas por programas de proteção terão prioridade na tramitação. Então, assim, a gente vê que tem todo um arcabouço legal aí, né, constitucional, supraconstitucional, né, que trata dessa questão da razoável duração do processo, né? E aí tem um julgado também do Superior Tribunal de Justiça superando o entendimento do mesmo tribunal, né, sobre essa questão do excesso de prazo dessa súmula 52 que eu falei. Nessa jurisprudência eles falam lá, eles falam lá sobre a superação dessa súmula, né? Por quê? Eles colocam em liberdade uma pessoa, né, eles falam que, tipo assim, a segregação cautelar por tempo superior ao prazo de referência configura excesso de prazo caracterizando constrangimento legal. Ou seja, eles falam, nós estamos superando, né, o entendimento que nós tínhamos aqui, que não havia excesso de prazo quando fim da instrução, né? Tá bom? Então, gente, é bom vocês terem esse entendimento para vocês saberem o que vocês vão levarem de fundamentação jurídica para o habeas corpus de vocês, né? Para estar demonstrando aí que encerrada a instrução, há sim que se falar em excesso de prazo, tá bom? Então é isso, assim, espero que vocês façam e não esqueçam de colocar liminar, né, também, e façam o habeas corpus aí, né, com base neste enunciado, tendo como parâmetro essa questão, né, de atacar esse fato do cara de ter encerrado a instrução do processo e não ter terminado ali não ter tido a sentença ali nesse prazo de 10 dias. É lógico, né? A gente vai citar lá que o prazo é de 10 dias, a gente vai colocar que é razoável, né, que esse prazo seja julgado em 30 dias, 40 dias no máximo, mas não esperar 90 dias igual está esperando para o feito ser sentenciado, tá bom? E outra coisa também que é bom vocês colocarem na fundamentação jurídica, isso é muito importante, tá? Colocaram que a defesa técnica não contribuiu para o excesso de prazo, tá bom? Então é isso, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.